Olá, olá, saudações, amados irmãos, saudações, queridos amigos em Cristo Jesus, saudações, povo de Deus. Eu sou o Tanda Antônio, estamos de volta, estamos hoje aqui, amados irmãos, para mais uma vez refletirmos na palavra do Senhor, na palavra da verdade, para nós refletirmos nesta palavra que é o pão da vida. Aleluia. O texto que trago hoje para refletirmos é um texto que causa uma polêmica, amados irmãos, entre os estudiosos da Bíblia, mas com a ajuda do Espírito Santo, vamos procurar discernir a mensagem, vamos procurar discernir, amados irmãos, a advertência de Deus para o seu povo contida nesse texto bíblico. Sim, amados irmãos, o Êxodo 20, a partir do verso 4 ao verso 6, a mensagem contida nesses versículos é uma advertência de Deus para o seu povo, para a nação eleita, mas uma advertência a respeito do que, amados irmãos? E é isto que vamos entender aqui neste nosso vídeo, nesta nossa reflexão de hoje. É esse mistério que vamos procurar entender aqui. Mas antes de mergulharmos na profundidade desse texto bíblico, meu irmão, quero pedir a você, meu irmão, a você, minha irmã, que está a acompanhar este vídeo, está a acompanhar esta mensagem, por favor, quero lhe pedir uma coisa. Por favor, é mesmo muito importante para mim. É mesmo muito importante para este trabalho que eu venho fazendo aqui no YouTube. Se não fosse importante, não estaria a chatear você por causa disso. Por isso, por favor mesmo, inscreva-se no meu canal e faça parte desta comunidade que a cada dia vem crescendo. Inscreva-se, meu irmão, minha irmã, e ajuda este canal a crescer, e ajuda este canal a crescer de maneira que as mensagens contidas nos vídeos deste canal possam chegar até aos confins da terra. Inscreva-se no canal e ativa o sino das notificações para que você não fique a perder nenhum vídeo do canal, para que você receba todos os vídeos do canal em primeira mão, para que ninguém, um amigo ou um familiar possa partilhar com você no Messenger ou no WhatsApp um dos vídeos do nosso canal. Então, inscreva-se e ativa as notificações para que você seja o primeiro a receber os vídeos, para que você seja aquele que vai partilhar, que vai espalhar os vídeos do canal para os seus amigos, também para os seus familiares. Por isso, inscreva-se no canal, ative as notificações e me ajuda a divulgar os vídeos do canal, me ajuda a evangelizar esta sociedade, amados irmãos, que cada vez mais está a decair, que cada vez mais está corrompida no pecado. Então, meu irmão, portanto, pega já na sua caneta, pega já no seu bloco de nota e pega na sua Bíblia e me acompanha neste vídeo até o final e vamos juntos refletir na palavra do Senhor. Amém. Amados irmãos, hoje muitas igrejas ensinam a doutrina da maldição hereditária e apoiam esse ensinamento com a Bíblia. Apoiam esse ensinamento com a Bíblia, usando exatamente esse texto bíblico de Êxodo 20, no versículos 4 ao versículo 6, e usam também
daquele episódio, se os irmãos se lembram, em que Jesus curou um cego de nascença. Amados irmãos, antes de eu falar qualquer coisa que seja, a respeito desse assunto, quero que nós tenhamos em atenção algumas coisas. Tenhamos em atenção algumas coisas que se trata da palavra de Deus. Temos que ter em atenção certas coisas que, quando nós estamos a tratar da palavra de Deus, precisamos tê-las em consideração. Então, amados irmãos, essas igrejas que ensinam esta doutrina da maldição hereditária, como já disse, muitos se apoiam no texto de Êxodo 24:6 e muitos se apoiam também naquele episódio em que Jesus cura o cego de nascença. Se vocês se lembram, os discípulos perguntam para Jesus: Mestre, quem pecou? Este homem ou os seus pais, para que nascesse cego? Então, essa pergunta dos discípulos, fora do seu contexto, esta pergunta que os discípulos fazem para Jesus, se interpretarmos fora do seu contexto, obviamente, é isso que nós vamos pensar. É isso que nós vamos entender. Maldição hereditária. Maldição hereditária. Mas, amados irmãos, uma pergunta eu trago na reflexão de hoje. A respeito do que Deus estava a advertir o povo quando ele dá esses mandamentos, quando ele dá essas leis no Êxodo 20. Qual era o contexto? A respeito do quê? Então, amados irmãos, as coisas que precisamos ter em consideração quando estamos a tratar da palavra de Deus é que nós precisamos entender primeiramente que a Bíblia é a palavra de Deus. E se nós não entendermos a palavra de Deus, a Bíblia, que é a palavra de Deus, vai nos ajudar a entender. Para assim dizer que a Bíblia, amados irmãos, ela interpreta a própria Bíblia. Se não entendermos alguma coisa dentro da palavra de Deus, não vamos encontrar resposta em um outro livro ou num outro livro secular. A resposta vamos encontrar mesmo dentro da palavra de Deus. Então, a primeira coisa que precisamos ter em consideração é que a Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia. E a segunda coisa, amados irmãos, muito importante na interpretação da palavra do Senhor, na interpretação da Bíblia, é que nós precisamos analisar o contexto. Precisamos analisar o contexto no qual foi escrito aquela mensagem, aquela palavra. Qual é o contexto desta situação? E ao analisarmos o contexto, amados irmãos, precisamos pedir discernimento para Deus. Precisamos pedir discernimento para Deus, para que o seu Santo Espírito possa nos guiar, para nós entendermos segundo a sua vontade e não a nossa. Então, amados irmãos, são essas coisas que precisamos ter em consideração quando se trata de interpretação da Bíblia, quando se trata de estudo bíblico. Porque se nós não tivermos isso em consideração, nós estaremos sujeitos, amados irmãos, a cometer heresias. Estaremos sujeitos a cometer heresia. Porque, amados irmãos, Deus não é como eu, Deus não é como você para cometer um erro ou para se enganar. Imaginemos, na Bíblia, a Moisés, Deus vai dizer uma coisa. E depois, a Ezequiel, Deus vai dizer uma coisa que contraria aquilo que disse a Moisés.
Eu creio que não. Porque Deus, na sua soberania, não iria contrariar-se. Eu creio que não. Por que eu dei o exemplo do que Deus disse a Moisés e o que Deus disse a Ezequiel? São exatamente os textos bíblicos, amados irmãos, que eu separei para refletirmos no dia de hoje, para entendermos então que esta coisa de maldição hereditária que muitos líderes religiosos ensinam não é bíblico, não é a palavra de Deus. Porque se nós entendermos que Êxodo 24:6, Deus está a dizer que os filhos vão pagar os pecados do pai, nós precisamos entender qual é o contexto. Por que os filhos vão pagar pelos pecados dos pais? Então, amados irmãos, com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos, no dia de hoje, neste vídeo, refletir nesse texto bíblico de Êxodo 24:6. Deus, amados irmãos, Ele é soberano. Então, se entendemos que Deus é soberano, o problema não estará com Deus, e sim o problema está conosco, que interpretamos mal a sua palavra. O problema está conosco e não com Deus, porque nós é que interpretamos mal a palavra do Senhor. Êxodo no capítulo 20, amados irmãos, aleluia, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus, e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trisnetos. Eu castigo aqueles que me odeiam. Vamos ter atenção aqui, amados irmãos, ao texto. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus netos e até os seus bisnetos e trisnetos. No verso 6, porém, sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos, e abençoo os seus descendentes por 1000 gerações, por milhares de gerações, palavra do Senhor, por milhares de gerações. Então Deus está a falar que Ele castiga aqueles que o odeiam, até os seus bisnetos e trisnetos. Então é aqui no versículo 6 que as pessoas tiram, ou melhor, retiram do seu contexto para ensinarem a maldição hereditária. Porque o Senhor castiga aqueles que odeiam até os seus bisnetos e trisnetos. Retiram esse versículo do seu contexto para ensinar a maldição hereditária, coisa que não é bíblico. Se Deus, ou melhor, se a Bíblia está a ensinar a maldição hereditária, por que então Deus a Ezequiel vai falar uma coisa que contraria o que disse a Moisés? O Ezequiel 18 diz assim, vamos ler só do verso 1 até o verso 4. E aí em casa, quem puder continuar a ler o capítulo 18 de Ezequiel, vai entender que se nós pegarmos o versículo 5 de Êxodo 20 e interpretarmos fora do contexto, não está a bater certo com o que Deus disse a Ezequiel. Por isso nós precisamos entender em que contexto Deus traz essa mensagem, Deus traz aquela advertência para o seu povo. Por que Deus traz aquela advertência para o seu povo? Vamos ler Ezequiel, amados irmãos, capítulo 18, vamos ler do verso 1 ao verso 4. O Senhor me disse o seguinte:
o Senhor me disse o seguinte, por que será Ezequiel 18, começa assim o capítulo, o Senhor me disse o seguinte, por que será que na terra de Israel o povo vive repetindo o ditado que diz, os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que ficaram ásperos? Para dizer, os pais pecaram, mas os filhos estão a pagar os pecados dos pais. Deus está a dizer, está a perguntar, por que será que na terra de Israel o povo vive repetindo esse ditado? Que os pais pecaram, mas foram os filhos que estão a pagar, os filhos é que estão a pagar o pecado dos pais. E continua a palavra. Juro pela minha vida, diz o Senhor Deus, que vocês nunca mais repetirão esse ditado em Israel. Verso 4. Pois a vida de todas as pessoas pertence a mim. A vida de todas as pessoas pertence a mim. Tanto a vida do pai quanto a vida do filho são minhas. A pessoa que pecar é que morrerá. A pessoa que pecar é que morrerá. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Então, no Êxodo 25, Deus diz que aqueles que me odeiam vão ser castigados até os bisnetos e trisnetos. Aqueles que me odeiam. Ou, numa outra versão, que os filhos também vão ser castigados por aquilo que os pais fizeram. Mas como muitos interpretamos esse versículo fora do seu contexto, é daí que entra a heresia da maldição hereditária. A maldição hereditária não é bíblico. Mas o contexto, ou melhor, isto só vai acontecer. Isto só vai acontecer porque se os pais não cumprirem com as suas responsabilidades de pais, para nos auxiliarmos nesse raciocínio, para nos ajudarmos nesse raciocínio, o Deuteronômio 29, Deuteronômio capítulo 29, verso 29, é um texto bíblico que diz o seguinte: há coisas que não sabemos e elas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Mas o que ele revelou, isto é, a sua lei, que lemos no Êxodo 20, isto é, a sua lei, é para nós e para os nossos descendentes, para sempre. Ele fez isso a fim de que obedecêssemos a todas as suas leis. Ele fez isso a fim de que obedecêssemos todas as suas leis, amados irmãos. Então nós vamos ver que aqui estamos na presença da rebeldia, estamos na presença da idolatria. Este é o contexto que nós precisamos entender. Deus, ele tira o seu povo do Egito, onde idolatravam deuses falsos, lhes tira de lá para o deserto, para lhe servirem e adorarem o Deus verdadeiro. Se há coisa que Deus não tolera, amados irmãos, é a idolatria. A idolatria provoca a ira de Deus. Então Deus tira o seu povo do Egito para ele adorar no deserto. Deus lhes tira da idolatria e lhes leva. Mas, no entanto, nós vamos ver que quando chega no deserto, o povo continua a idolatrar deuses que adoravam lá no Egito.
E Deus traz as leis. E nas leis vamos encontrar essas advertências. A advertência está no versículo 5 do capítulo 20 de Êxodo. Mas essa advertência não pode ser entendida, não pode ser interpretada de forma isolada. Precisamos analisar o contexto. E para melhor entender essa advertência, precisamos de ler o verso 4 ao verso 6. Porque no verso 4 ele diz o porquê que não devem adorar falsos deuses. No verso 4, a palavra diz o porquê que devemos adorar somente a Deus, porque Ele é o Deus verdadeiro. E no verso 5, nós estamos a presenciar a advertência. O que é que vai acontecer com aqueles que adorarem outros deuses falsos, que idolatrarem imagens? E no verso 6, nós estamos a ver a bondade, a misericórdia daqueles que vão fazer o que está escrito em Deuteronômio 29. Por quê? Porque o povo de Deus, os israelitas, tinham como missão obedecer às leis e ensinar as coisas reveladas. Quais são as coisas reveladas? As leis. Ensinar as leis aos filhos. Então nós vamos ver aqui. Se o pai ensinar o filho e o filho ensinar o neto, esse pai, esse filho e esse neto, Deus não vai lhes castigar. Agora, se o pai andou na idolatria, o filho está a ver aquilo, duas coisas podem acontecer. E essas duas coisas que podem acontecer, nós vamos ler muito bem no capítulo 18 de Ezequiel. Se o pai andou na idolatria, o filho ou vai andar também na idolatria e, consequentemente, o neto também vai andar na idolatria, porque o neto viu o pai, ou melhor, o neto viu o filho e o filho viu o pai. 3 gerações andarem na idolatria. Esses vão ser castigados. Esses vão ser castigados. Todos aqueles que odeiam vão ser castigados. Mas podemos encontrar uma outra opção. O pai andou na idolatria, o filho viu aquilo, e o filho conhece a palavra. O filho anda na verdade. É claro que ele não vai ser castigado pelo pecado do seu pai. Porque Deus não é um agente arbitrário que vai castigar o filho. Não. O Ezequiel nos ensina muito bem isso. O pai andou no pecado. Chega no filho, o filho é temente a Deus. Chega no bisneto, o bisneto é temente a Deus. Então nós vamos ver aqui que essa coisa de maldição hereditária não faz sentido. Só vai ser castigado as 3 gerações ou as 4 gerações que andarem mal, que andarem na idolatria. O pai andou na idolatria, o filho andou na idolatria. O neto ou o bisneto ou o trisneto e andarem na verdade, não vão ser castigados. Por isso é que Ezequiel, a palavra é muito clara, dizendo que todas as vidas pertencem a mim. A vida do pai e a vida do filho a mim pertencem. Aquele que pecar morrerá.